Então, para começar, eu gostaria de convidar vocês, todos que estão nos assistindo, a fazer um breve centramento. Então, fazer uma conexão com você mesma por alguns minutos. Então, eu vou convidar quem quiser fechar os olhos, se você se sentir à vontade fechando os olhos, e procurar se conectar um pouquinho com você mesma, fazer uma interiorização, buscar se conectar com o seu corpo, com a sua respiração, com como é que você está se sentindo agora, nesse momento, quais são as suas sensações físicas, sem tentar mudar nada, sem julgar, apenas tomando consciência daquilo que você está sentindo, o que quer que seja, e buscando acolher, se conectar, receber, perceber, o que quer que seja que está presente aí com você agora, suas sensações físicas, seus sentimentos, seus pensamentos. E eu te convido a, dentro dessa conexão mais profunda com você mesma, com você mesmo, buscar se conectar com a sua intenção, a sua motivação de estar vindo participar desse curso que a gente está compartilhando agora. Quais que são os seus objetivos, suas motivações? Convido você a se conectar com a essência daquilo que é importante para você, a essência do que te traz aqui agora, nesse momento. E te convido a respirar profundamente, abrir os olhos. E se você quiser escrever ali no chat, no YouTube, qual que é essa sua motivação? Em uma palavra, se você conseguir, escreve em uma palavra o que te traz aqui, o que te motiva a estar aqui agora. O que é tão importante para você, a essência do que é importante para você. Evolução, esperança, servir, aprendizado, paz, aprendizado, filhos, transformação. Crescimento, desafios, qualificação, luz, aprendizado, amor, missão, evolução, convivência, solidariedade, cultura de paz, reciclagem, fortalecimento, esperança, paz, aprendizado, empatia, conhecimento, fraternidade, tranquilidade, crescer. Que enxurrada! Vida, pacificidade, muito legal. Que legal. Restaurar, gratidão, esperança, expectativas, esperança. Muito bom, muito obrigada. Muito grato pelo engajamento das pessoas aqui conosco através do YouTube. E eu quero dizer que eu estava aqui fazendo exercício também, enquanto você estava guiando, e a essência do que é importante para mim nesse momento veio muito forte para mim, contribuição e companhia. E eu estou tendo muita companhia vendo tudo que vocês colocaram aqui no nosso chat. Estou muito grato. E essa é uma das práticas que a comunicação não violenta nos convida muito a fazer, que é a gente buscar se conectar mais profundamente com a gente mesmo e ter mais consciência do que é que está vivo, do que está presente em mim agora, a cada momento, o que eu estou sentindo, quais as minhas sensações físicas, quais que são as minhas necessidades, os meus valores, o que é importante na minha vida, o que é importante para mim a cada momento. E essa é uma prática que, talvez, culturalmente, é algo que naturalmente a gente já sabe fazer quando é criança. Em geral, as crianças, nós somos mais conectados com nós mesmos, né? Com o nosso corpo, com o que a gente sente, e a gente vai desaprendendo isso. Então, a gente vai crescendo e se desconectando do nosso próprio corpo, se desconectando dos próprios sentimentos.
desconectando daquilo que é importante para a gente. E a CNV, Comunicação Não Violenta, ajuda a gente a fazer esse resgate, né? Voltar. Então, esse é um dos aspectos. E talvez vale mencionar que o Marshall Rosenberg, que foi o criador da comunicação não violenta, dizia que essa prática, uma boa parte dela tinha exatamente essa característica, que era uma característica de relembrar, de reconectar com o saber, com o ser humano que existe em nós e que talvez fique esquecido pelo treinamento cultural que a gente tem, pela forma que as nossas sociedades se estruturam, os sistemas nos quais a gente está imerso. Então, tem muito desse retornar, relembrar. E eu queria, talvez, conectar um pouco com o convite que a Cristiane fez para a gente falar sobre como a comunicação não violenta, e é o título, né, da nossa sessão, como a comunicação não violenta representa ou traz em si um convite para uma mudança profunda de paradigma. E falar disso traz uma alegria enorme para mim, para a gente estava conversando dias antes do evento e falando sobre isso, e falar dessa temática, eu quero dizer que ela é mais do que... E falar sobre a comunicação não violenta em geral é mais do que falar sobre um tema que nós ensinamos. Na realidade, a gente está falando de um tema que a gente procura viver na nossa vida, que é a forma que a gente procura ser no mundo, e que nós também compartilhamos com pessoas e ensinamos. Então, tem algo muito significativo nisso para nós dois, poder falar sobre esse tema, e especialmente sobre o convite de mudança de paradigma, que é algo que está muito na fundação, talvez, nas bases do que significa praticar, vivenciar a comunicação não violenta. Tem algo que você gostaria... Essa mudança é um processo de reconexão, de resgate, talvez, dessa nossa natureza compassiva, que a gente muitas vezes vai perdendo na nossa socialização, na nossa interação, na forma que a nossa sociedade se estrutura, né? E o Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta, acho que a gente pode colocar um slide dele aí, se tiver fácil, para vocês verem o rosto Obrigado, dele. Lucas. Então, esse é o Marshall Rosenberg, ele faleceu em 2015, e aqui dá para ver a capa do livro Comunicação Não Violenta, que foi também o primeiro livro traduzido aqui para o português. Agora já tem vários outros livros de comunicação não violenta traduzidos, então quem tem interesse pode encontrar bastante coisa já. E ele, então, ele era um psicólogo estadunidense, né? E ele foi desenvolvendo a comunicação não violenta a partir da década de 60, e hoje ela já existe em mais de 60 países pelo mundo todo, e é utilizado em diversas áreas, desde relações intrapessoais, então eu comigo mesma, em terapia também, por exemplo, em relações familiares, entre pais e filhos, em escolas, na educação, em organizações das mais diversas, movimentos sociais, em empresas, em governo, e também em mediação de conflitos internacionais, inclusive, conflitos, desde os conflitos interpessoais até conflitos mais amplos e mais complexos, né? Quer falar algo mais sobre ele? Tem talvez algumas coisas que ajudam muito a abrir a compreensão um pouco mais do que é a comunicação não violenta de uma forma mais ampla, que valem a pena mencionar, que são talvez, às vezes, uns ruídos que aparecem quando se fala em comunicação não violenta e de imediato as pessoas já imaginam alguma coisa. Então, é muito comum, ao longo dos anos que a gente vem caminhando esse trajeto
encontrarmos pessoas que ouvem falar de comunicação não violenta e imaginam que se trata, então, de uma técnica ou de um jeito de falar. E esse ruído não é à toa que ele está aí, até mesmo o livro, ele foi, o título do livro que apareceu antes na imagem, foi o primeiro livro publicado aqui no Brasil, o título é Comunicação Não Violenta, mas o subtítulo ele foi traduzido diferente do inglês. O subtítulo em português saiu Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, mas o título em inglês original dizia, o subtítulo, né, dizia Comunicação Não Violenta, uma linguagem da vida. E já dá para perceber que pode criar muito ruído já nessa perspectiva, quando a gente pensa a comunicação não violenta só como uma técnica, e ela tem elementos técnicos, isso não é totalmente desconectado, mas isso não está trazendo a ideia, está falando só da superfície, e não está trazendo uma ideia mais aprofundada do que a comunicação não violenta propõe. E também fica parecendo que é algo que existe fora de mim, é algo que eu aplico, que eu faço, e no nosso entendimento, a comunicação não violenta, ela parte de uma transformação interna, ela convida, e a prática da comunicação não violenta vai construindo, criando, gerando uma transformação interna que vai mudando o meu lugar interno, a partir do qual eu me percebo, a partir do qual eu percebo outras pessoas, ou percebo as situações, o mundo à minha volta, é como se mudasse o meu olhar mesmo. Então, já começa dessa perspectiva, a gente está falando principalmente com as pessoas que ainda não conhecem muito sobre a comunicação não violenta, de que talvez tenha um aspecto estrutural, tem alguns elementos assim que ajudam, apoiam a praticar e aprender, mas a comunicação não violenta não é uma técnica e ela não é uma ferramenta, ela não é uma forma específica de falar. Ela talvez dê para dizer que ela tem técnicas dentro dela, mas ela não é a técnica em si. É mais ou menos como a terceira rodinha da bicicleta, que ela ajuda a gente a aprender a andar de bicicleta. Então, essa terceira rodinha da bicicleta, quando a criança está aprendendo a andar, ela é a técnica. Mas depois que eu peguei o jeito de andar, aquela rodinha só me atrapalha, eu posso tirar ela. Então, o objetivo não é a técnica. Nos próximos encontros, vocês vão estar vendo mais aprofundadamente essa técnica também, que ela é importante e ela pode ajudar a gente a manter o equilíbrio, manter o foco, manter o rumo, mas a comunicação não violenta, ela não se restringe a isso, a uma técnica. Ela é muito mais que isso. Então, ela é como que mesmo uma mudança de concepção de ser humano, de mundo, de vida, né? Uma mudança de concepção de vida. E ela teve influência, o Marshall Rosenberg teve influência de dois grandes campos de conhecimento para estar criando a comunicação não violenta. Então, um deles é da psicologia humanista, da abordagem centrada na pessoa, mais especificamente. A gente tem uma imagem aí do Carl Rogers, que é um dos precursores da psicologia humanista, fundador da abordagem centrada na pessoa, né? E ele foi professor do Marshall Rosenberg. Então, a comunicação não violenta, ela tem muita influência desse campo de conhecimento e da abordagem centrada na pessoa em si. E tem também influência, no próximo slide, vocês podem ver o Martin Luther King, que ele foi um dos grandes líderes, ícones que ficaram na história de resistência não violenta, líder do movimento de direitos civis nos Estados Unidos, e muito do que inspirou o trabalho do Marshall Rosenberg no sentido da não violência. E além dele tem um outro slide também do Gandhi, que também é um dos ícones aí da não violência, da resistência não violenta, da desobediência civil lá na Índia, né, para a libertação do Império Britânico. Então, esse termo não violência, do nome, comunicação não violenta, às vezes dá essa impressão, né, que comunicação não violenta significa uma comunicação boazinha, ou gentil, ou simpático, e, na verdade, esse nome não está vindo daí.
esse nome, comunicação não violenta, não é o contrário de uma comunicação violenta. Esse não violento, ele vem da não violência, desse termo que no sânscrito, que tem origem no sânscrito, que é ahimsa, que é traduzido para o Ocidente como não violência. A gente tem um slide aí também da ahimsa, mas que tem outras traduções também, que outras traduções, eu coloquei aí 3 delas, uma que significa a compaixão por todos os seres, ou um coração tão aberto que não conhece inimigos. Ou ainda, uma terceira tradução, é o potencial ou o poder desencadeado quando a vontade de ferir o outro é transcendida. Então, é um conceito um pouco mais amplo do que simplesmente essa tradução, né, não violência. Mas essa é a ideia do termo não violência dentro da comunicação não violenta, é buscar essa conexão mais compassiva comigo mesma, com as outras pessoas e com o planeta, com a vida em geral, não apenas com pessoas, né? E nesse sentido, tem uma ampliação, de novo, do entendimento desse modelo, do paradigma da comunicação não violenta, porque se a gente não toma um cuidado de estar falando desses ruídos criados, é muito fácil se reproduzirem os padrões que já são muito fortes na nossa socialização, na maneira de pensar muito prevalente. Então, a gente costuma falar muito dessa questão de que não violência, então, comunicação não violenta, não é o oposto de comunicação violenta. Porque se a gente cai nessa reprodução desse modelo, a gente está caindo num binarismo, a gente está reproduzindo um modelo binário. Não violento é o oposto de violento, e aí esse binarismo, ele na realidade que está, esse modelo binário que está subjacente, ele é o mesmo modelo binário que conecta com os conceitos de bom, mal, certo, errado. E aqui tem um link muito importante, já com o tema mais amplo aqui do curso, da conexão da comunicação não violenta e da justiça restaurativa. E a justiça restaurativa, vamos ter aqui pessoas muito experientes falando esse incrível modelo de entender justiça, uma transformação desse modelo, mas tem algo que já se relaciona aqui de sair da ideia de uma justiça retributiva, que é a ideia de premiar, por um lado, um comportamento bom, castigar, por outro lado, o comportamento mau. Tá, tudo isso está contribuindo para a manutenção de um mesmo modelo de pensamento, da mesma forma que violento, não violento, sem querer, está contribuindo para a manutenção desse mesmo modelo de pensamento. Então, o nosso cuidado de convidar para pensar assim, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando desse modelo de transcender essas polaridades, de transcender a ideia de bom, mal, certo e errado, de conectar a nossa humanidade de uma outra forma, para que a gente possa falar com essa base da nossa humanidade, a humanidade que está talvez sendo ferida numa dada situação e que precisa ser percebida, vista, considerada, cuidada. E tem algo que aqui também, outra conexão que eu queria trazer, só em breve, porque a gente não tem muito tempo para falar, mas dessa questão da ligação com essa transformação da justiça retributiva para a justiça restaurativa, como ela está ligada com sair do modelo de bom, mal, certo e errado, esse modelo binário, para um modelo de complexidade, onde tem esses vários elementos que compõem a nossa humanidade, que é bem mais complexa, né? E como o Marshall Rosenberg falava de que o modelo de pensar bom, mal, certo e errado é a porta de entrada daquilo que convencionalmente a gente chama de violência na nossa sociedade, onde aquele que está errado merece punição e então é justificada a violência contra aquela pessoa. O único problema com esse tipo de moralidade externa, que não está conectada com as pessoas que estão participando daquela situação, que estão sendo diretamente impactadas, essa moralidade de bom, mal, certo e errado, ela
às vezes dá a impressão de que ela é universal, mas na realidade ela não é. E aqui tem um dos desafios que a gente encontra normalmente quando a gente vai olhar os contextos de conflito. É difícil alguém naquele contexto se considerar o errado. Cada um está se considerando o certo. Eu costumo falar e dar exemplo da minha terra de origem. Eu nasci e cresci em Israel, e eu vim trabalhando muitos anos com direitos humanos dos palestinos, com a questão da luta palestina por direitos humanos e por justiça social e histórica lá, e que naquele território o terrorista de um é o libertador do outro. Então, é muito difícil se basear nessa ideia absoluta de bom, mal, certo e errado. Depende muito da referência e de como as pessoas estão vivendo aquelas realidades. E o convite para sair desse modelo é um convite, na realidade, de expandir o modelo, para dar conta de mais coisas, para ser capaz de cuidar de mais coisas. E a comunicação não violenta, ela serve de pilar, de base, para como é possível fazer isso. Quais são as práticas, os entendimentos, as crenças que precisam se transformar e mudar para que seja possível vivenciar esse outro modelo, essa outra forma de viver a justiça. Então, complementando um pouco isso que o Yuri estava falando, sobre esse modo de pensar, né, que culturalmente é muito presente na nossa cultura. Então, como a nossa cultura celebra a violência, né, esse modo de pensar bom, mal, certo e errado, ele é muito valorizado. Então, a gente pode até ver, por exemplo, em desenhos animados, em filme, o ponto alto do filme é quando o malvado, né, o vilão apanha ou vai preso. Então, a gente celebra a violência. A gente celebra a violência nos casos em que a pessoa é considerada errada ou malvada. E aí, então, essa é a porta de entrada para a violência. A gente acha que está tudo bem violência contra pessoas que fizeram alguma coisa que é considerada errada. E nesse aspecto tem essa confusão que o Yuri trouxe, porque muitas vezes quem eu considero errado ou malvado, outros não consideram, ou a própria pessoa não se considera. E assim a gente entra nessa discussão. Então, a CNV, ela propõe a gente mudar esse tipo de paradigma, de pensamento. Em vez de eu estar pensando nesses termos e julgando quem está certo e quem está errado, a gente começar a ter um pensamento que vai um pouco além dessa superfície, que é tentar identificar o que está por trás dos comportamentos das pessoas, o que está motivando as pessoas a fazer aquilo que elas estão fazendo, a falar aquilo que elas estão falando. E é essa conexão humana, essa forma da gente estar se conectando com algo de humano, mesmo por trás de um comportamento que eu posso achar um absurdo, um horroroso, lá no fundo tem um ser humano tentando atender alguma necessidade humana, algum valor, alguma coisa que para essa pessoa é muito importante e ela está fazendo de uma maneira que não está sendo boa para mim ou para outras pessoas, ou às vezes nem para ela mesma. Mas lá no fundo eu consigo me conectar com alguma coisa que está movendo a pessoa a fazer aquilo que ela está fazendo, mesmo que eu discorde de como ela está fazendo para atender isso, né? Então, esse é o exercício que a CNV propõe, a gente conseguir se conectar mais profundamente com a nossa própria humanidade e com a humanidade das outras pessoas. E nesse sentido, eu quero primeiro dizer que está incrível olhar aqui, de vez em quando eu estou olhando para o lado e vendo o chat e tudo que as pessoas estão comentando, eu estou muito grato por vários comentários de apoio, celebração, apreciação aqui, e o engajamento está bastante incrível. E uma das coisas que está passando muito rápido, o chat, então é difícil de pegar, mas eu vi lá alguém perguntando, mas qual é o modelo, né? Então eu quero falar um pouquinho disso para ajudar as pessoas a entenderem alguma coisa, e ao longo desse curso vocês vão ter outros professores incríveis aqui também, compartilhando mais focadamente partes diferentes da comunicação não violenta, aspectos diferentes, vocês vão ter oportunidade de ver mais. Mas eu gostaria de comentar uma coisa que, talvez de forma mais ampla, o que a comunicação não violenta vem, então, apoiar é na transição de um modelo de dominação
para um modelo de parceria, de um paradigma de dominação para um paradigma de parceria. E explicando um pouquinho mais, mudar da realidade onde as pessoas se veem obrigadas, de alguma maneira, ou não sabem fazer de outra forma, a não ser impor o seu jeito de fazer as coisas, e não necessariamente aquele jeito funciona para outras pessoas, mas não tem muito o que fazer. Tem essa imposição da maneira de cuidar do que é importante para cada um. Então, não é que sempre isso está acontecendo, a gente tem muitas dinâmicas de cooperação que acontecem o tempo todo na nossa sociedade, mas muitas vezes nos limites, quando o conflito começa a acontecer, quando a dificuldade em cooperar começa a se apresentar, a tendência daquilo que a socialização convencional nos treina a fazer é procurar se impor, é o modelo ganha-perde, perde-ganha, ou também nos ensina a se submeter, né? Não é tanto, não é só um dos lados, ensina tanto a se impor, quanto ensina a se submeter, e no se impor tem uma pouca conexão com como o impacto está sendo para outras pessoas, tem talvez uma pouca conexão também consigo mesmo, no sentido de perceber a importância de estar impactando negativamente nas outras pessoas, e por outro lado, o se submeter também está se conectando com talvez uma estratégia de sobrevivência mesmo, mas uma desesperança de que é possível co-criar situações, de que a minha voz vai ser escutada, de que eu importo. Então, aí está conectado também muito com crenças limitantes, profundas, que se apresentam muito no sentido de simplesmente não ver outra possibilidade a não ser aguentar, seguir. E o convite de sair desse modelo para um modelo de parceria que significa um modelo que considera toda a humanidade que está presente em qualquer situação ser importante. Nós vamos... A vida, né? Não apenas a humanidade. As pessoas, o que é importante para cada um. Os seres vivos. Que tudo seja considerado com a mesma importância e que se busque encontrar maneiras de cuidar das situações que levem em consideração todos os envolvidos. Isso, de uma forma muito simplificada, é uma maneira de descrever a transição de paradigma, e também eu quero dizer que é um dos aspectos. Tem muita coisa envolvida ali no meio que enriquece muito esse modelo. Então, de uma forma mais abrangente, eu diria, talvez, assim, ou mais panorâmica, essa é uma descrição da mudança de paradigma. Uma analogia que eu gosto de trazer, eu até escrevi um texto sobre isso, se vocês quiserem ler depois, eu tenho uma coluna na UOL, é só escrever UOL e Sandra Caselato, aí vocês vão achar lá os meus textos, mas eu escrevo bastante sobre comunicação não violenta e assuntos relacionados, né? E tem um texto que eu escrevi sobre o jogo de tênis e o jogo de frescobol, fazendo referência a um texto do Rubem Alves. Talvez muitos de vocês já conheçam esse texto, e ele está falando sobre como existem relacionamentos que são um jogo de tênis. Então, que uma pessoa está querendo ganhar da outra, né? Eu quero acertar a bola no ponto fraco do outro e fazer o outro errar. Então, eu vou ganhar. Para eu ganhar, o outro tem que perder. Então, esse é o jogo do ganha-perde, que a gente joga muitas vezes na nossa vida, no dia a dia, né? Existe um desentendimento, por exemplo, nós somos casados. Eu colocou a xícara aqui. Não é para pôr aqui, eu quero que põe em outro lugar. Aí ele fala, não, mas aqui é o lugar certo da xícara. A gente entra num jogo de tênis. Quem tá certo, quem tá errado. Eu que mando. Não, eu que mando. E a gente está lá brigando. Então, a CNV vem ajudar a gente a transformar esse paradigma do jogo de tênis, do ganha-ganha, num jogo de frescobol, que o Rubem Alves chamava de frescobol, um outro tipo de relacionamento, né, nesse texto dele. Que no frescobol também são dois jogadores, duas raquetes, uma bolinha, mas o objetivo é cooperação, o objetivo é não deixar a bolinha cair. Então, a gente está tentando apoiar a outra pessoa.
e a outra pessoa está tentando apoiar a gente. Ah, isso, tem essa imagem aí. Então, tem 2 jogadores, 2 raquetes, uma bola. O objetivo é manter o outro na jogada. A gente está num paradigma ganha-ganha, não tem perdedor, todo mundo ganha. Então, a CNV também, ela está tentando trazer isso, né? Como ajudar a gente a estar tendo relações que são mais satisfatórias para todos os que estão envolvidos, para que eu saia dessa coisa de, tá bom, vai, agora eu me submeto, eu estou perdendo, eu faço do jeito que você quer, mas depois você fica me devendo, você que vai fazer do jeito que eu quero. E a gente está nessa relação ganha-perde. Então, como transformar para uma relação que seja, que todo mundo esteja bem, que esteja cuidado o tempo todo. E o Marshall, ele descreveu a CNV também como um processo baseado em 2 perguntas básicas. E a gente tem um slide também sobre isso, acho que está anterior, isso. E essas 2 questões são: o que está vivo para mim nesse momento? Que significa o que é importante para mim nesse momento? Como é que eu estou me sentindo agora nesse momento? Quais que são minhas necessidades agora? Quais são meus valores? O que eu mais quero na vida e no mundo nesse momento? E a segunda pergunta é: como é que eu posso tornar a vida mais maravilhosa? Como é que eu posso contribuir para que a vida seja melhor? Tanto para mim mesma, quanto para as outras pessoas, quanto para o mundo. Então, essas são as 2 perguntas essenciais aí, questões básicas que ele se propõe, que ele propõe para a CNV para estar ajudando nessa transformação, né, nessa mudança de paradigma. Tem uma questão que eu queria também apontar, que diz respeito a como, talvez, como está conectada essa questão de entender o convite para essa mudança de paradigma e procurar tomar um cuidado de não se perder no caminho e ficar preso ainda numa concepção só de técnica, que está ligada a como as pessoas entram em contato com a comunicação não violenta e qual é o processo de aprofundamento possível nessa abordagem. Então, muitas vezes as pessoas conhecem a comunicação não violenta pelo livro, por exemplo, ou fazendo alguma introdução bem curtinha, e dependendo do instrutor, é possível que você conheça a comunicação não violenta, ou olhando pelo livro, como uma estrutura que é costumeiramente conhecida como os 4 passos. E aqui tem tanto um lado que é incrível e muito bom, muito positivo, e um outro lado que é perigoso, é uma armadilha. O lado positivo é que entender os 4 passos é um modelo mínimo inicial para começar a praticar a comunicação não violenta. E a dificuldade é de achar que os 4 passos são a comunicação não violenta. Acho que e a aí gente tem fica um slide, você quer parecendo, que pode mostrar. Muitas vezes as pessoas veem como isso, tá? Isso aparece no livro, né? As pessoas são convidadas a, então, mudar a sua comunicação e nomear quais são os fatos observáveis numa situação, e aí dizer como elas se sentem a respeito e quais são os valores ou necessidades humanas universais que estão ou não atendidas para elas, e aí elas são convidadas a fazer algum pedido, que é procurar encontrar uma forma de atender essas necessidades, uma forma concreta de atender as necessidades. E é muito incrível poder ter uma forma para começar a praticar, para começar a exercitar e sentir a diferença e sentir o impacto. É aquela terceira rodinha da bicicleta, né? É a terceira rodinha, exatamente. E, ao mesmo tempo, às vezes se perde uma dimensão que enriquece muito o entendimento, que é já entender primeiro que esses 4 passos, na realidade, eles não são só 4 passos, eles são 4 distinções conceituais. E cada uma dessas distinções, a gente tem também no slide? Tem. Temos a distinção entre os fatos, o que são fatos observáveis e o que são julgamentos, suposições e etc.
saber diferenciar sentimentos e não sentimentos, que são outras categorias, como julgamentos, fatos, que podem se misturar também, saber diferenciar necessidades humanas universais de estratégias, que são formas de atender necessidades e que muitas vezes se misturam, e saber diferenciar pedidos de exigências. E aqui, isso já aparece também no livro, e aparece muitas vezes quando se fala dos 4 passos, mas eu queria trazer um foco especial para essas distinções e falar como cada uma delas é um exercício quase que filosófico de perceber o que acontece comigo, começar a fazer um exercício quase que laboratorial. De autoinvestigação. Autoinvestigação, exato. O que acontece, que transformações começam a acontecer comigo quando eu considero essas distinções desses conceitos. Quando eu começo a pensar assim, como é para mim distinguir pedido de exigência? O que isso começa a trazer para mim? O que eu aprendo? Que insights, que ideias, que inspirações começam a aparecer? E o que significa essa distinção? Quais são os detalhes? E tem, enfim, uma investigação bastante rica, que é uma jornada mesmo de transformação de entendimento. E então não se trata apenas de seguir 4 passos mecanicamente, mas do que está por trás desses 4 passos em mim quando eu estou fazendo eles, ou quando eu estou fazendo qualquer outra prática, porque, de novo, falando 4 passos é um modelo mínimo inicial de começar a praticar, entre várias formas de se praticar a comunicação não violenta, muitas delas não necessariamente têm uma forma fixa, mas tem um princípio por trás. Então, tem algo no entender que existe a forma que eu pratico e existe a transformação dentro de mim que vai ocorrendo que dá sustentação para essa forma. Então, não adianta muito eu estar praticando 4 passos para o lado de fora e dentro de mim eu ainda estou com um modelo de ganha-perde, de imposição, e aí eu passo a utilizar a comunicação não violenta como uma forma de manipulação, de fazer as pessoas fazerem o que eu quero, em vez do que é o convite real de criar conexão, criar entendimento, criar empatia, para alguma coisa acontecer entre as pessoas de um lugar diferente, de um lugar de parceria e de cooperação e de empatia, de fato. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. E aí eu quero expandir, então, um pouco mais, porque aqui a gente já viu, então, não são só 4 passos, são 4 distinções que são uma transformação de reflexão e de percepção. E, além disso, entender que não são só essas 4 distinções que compõem o modelo da comunicação não violenta. A comunicação não violenta tem 25 distinções-chave. Definidas pelo Marshall, pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, né? Mas tem instrutores que falam até de 45 distinções, então dá para ir aprofundando ainda mais. Que expandem ainda mais a reflexão filosófica por trás e que aprofundam mais também as portas de transformação. Cada distinção dessas é uma pequena porta de trabalhar a transformação, que significa desconstruir em mim um modelo de socialização que não só vive em mim, mas também construiu a minha identidade. De alguma forma, o modelo ganha-perde, ele não é apenas um modelo que eu adoto racionalmente. Ele é um modelo que permeia o meu jeito de ser no mundo. E é por isso que o desafio é maior do que as pessoas muitas vezes imaginam, e não é só com uma intervenção superficial, com uma técnica, que eu realmente vou conseguir mudar a cultura que está por trás. Eu preciso convidar essa profundidade maior. Então, eu queria trazer essa compreensão também de que essas 25 distinções-chave, ou talvez até mais distinções-chave que outros autores vêm trazendo ao longo dos anos, são pontos de suporte para ir transformando a nossa percepção e o paradigma. E aí a nossa prática da comunicação não violenta, ela parte de um outro lugar interno. E aí as formas vão perdendo também a importância, elas não são tão importantes assim como a rodinha da bicicleta, que a Sandra trouxe,
ela só serve no início para começar a aprender a andar de bicicleta, mas eu imagino que vocês que aprenderam a andar de bicicleta devem guardar essa memória como eu guardo, quando eu aprendi no meu corpo o princípio do equilíbrio. E a partir dali é um saber sabido, é um saber integrado em mim. E eu não preciso mais da rodinha e eu consigo andar com a bicicleta, pedalar, sem precisar mais daquele apoio. Aquela forma não é necessária mais. Então, essa mudança de paradigma profunda que a CNV convida é uma mudança que não é simplesmente uma mudança no meu jeito de falar ou em alguma coisa externa, é uma mudança interna profunda, né, de desconstrução de muitas coisas que culturalmente eu aprendi desde que nasci, mas não apenas isso, enquanto sociedade, tem pesquisadores, historiadores, que falam que mais ou menos a partir de 8.000 anos atrás, ou até mesmo 10.000 anos atrás, o ser humano começou a se organizar em estruturas hierárquicas, sociais, onde esse modelo de pensamento começou a ser predominante, onde tem alguns que são mais importantes do que outros, alguns que merecem mais do que outros, e que podem ter mais coisas do que outros, né? E nesse modo de pensar, não está só do lado de fora ou imposto, mas está dentro da gente também. Então, quando eu estou pensando que eu não sou boa o suficiente, que eu não tenho capacidade suficiente, ou que os outros são melhores do que eu, ou os outros sabem mais do que eu sobre mim mesma, por exemplo, né? Essa desconexão que eu estava falando no começo, essa desconexão de mim mesma, tem tudo a ver com esse sistema de dominação, que está internalizado, que está nas nossas instituições, né, na forma como a nossa sociedade se organiza, nas instituições externas, mas também nas instituições família, por exemplo, né, instituição escola, ou instituição, ou dentro de mim mesmo, pensar que tem alguns que mandam e outros que têm que obedecer, né, alguns que sabem, outros que não sabem, e essa transformação tem a ver, então, com isso, com retomar esse próprio poder interno, ou um poder pessoal, de que eu tenho conhecimento dentro de mim, eu tenho capacidade de me conectar com a vida que está dentro de mim, de me conectar comigo mesma, com os meus sentimentos, com as minhas necessidades, com o que é importante para mim, e eu posso atuar no mundo para estar transformando a vida, para que a vida seja melhor, tanto para mim, quanto para outras pessoas, ao invés de estar simplesmente submetida a uma situação posta ou dada, que eu estou ali simplesmente submetida. Então, é um processo de transformação interno e também de transformação das relações e de transformação do nosso mundo. Essa é a proposta que a CNV está trazendo, né, que está muito conectada com a não violência. Eu queria dar um exemplo de uma das distinções-chave, talvez não tão conhecidas, mas em um exemplo vivo nosso. Então, duas distinções-chave, na realidade, que eu gostaria de comentar. A primeira, eu preciso explicar um pouquinho antes. A primeira distinção, ela é baseada num mascote que a comunicação não violenta tem, que o Marshall Rosenberg adotou, e ele adotou, na realidade, dois mascotes. Um é a girafa, a Sandra está mostrando aqui um modelo de uma girafinha, e o outro é o chacal. Foi uma professora de educação infantil que começou a levar a comunicação não violenta na sala de aula com os alunos dela, e ela começou a chamar da linguagem da girafa, porque a girafa é um mamífero terrestre que tem o maior coração. Então, ela falava, essa é a linguagem do coração, da gente se conectar verdadeiramente de coração para coração. Eu me conectar com o meu próprio coração e me conectar com o coração do outro. Então, ela começou a falar que era a linguagem da girafa com as crianças. E o Marshall achou legal e começou a usar adotou a girafa como mascote. E então, a girafa, ela representa esse paradigma de empatia, de conexão com a própria humanidade, com as necessidades humanas universais, os sentimentos meus e do outro, o entendimento de que todas as necessidades importam,
esse paradigma de cooperação. E o Chacal representa, o tadinho do bichinho do Chacal, ficou com a representação do modelo mais convencional de julgamentos moralizadores, de certo e errado, de ganha-perde, de imposição, enfim. Chacal é um tipo de lobo, né, que tem nos Estados Unidos. E uma das distinções, ela aparece com essa nomenclatura, ela fala de diferenciar entre fazer girafa e ser girafa. Que é fazer CNV ou você integrar e viver, né? Então, isso já traz um pouco esse tema que nós estamos tentando pintar para vocês um quadro aqui, e eu estou vendo várias perguntas das pessoas querendo saber mais das coisas técnicas e sabendo dos 4 passos, e as pessoas vão falar disso mais, não se preocupem, os outros instrutores vão cuidar disso também, vocês vão ter alguma ideia disso durante o curso, mas essa ideia de o que significa como pensar nesses 2 níveis de prática diferentes, ou 2 dimensões, talvez, da prática diferentes, como enriquece a minha compreensão. O fazer, que tem a ver com, concretamente, falar de um certo jeito, de aplicar um certo princípio ou uma técnica, e o ser, que tem a ver com o estado interno, a maneira que, a qualidade de presença, de que lugar e perspectiva internos eu estou percebendo a situação, e que ideias que isso me dá de como me mover, como agir, como interagir, como receber o outro. Enfim, isso é uma distinção que eu queria trazer. Uma outra distinção, ela aparece, no inglês, ela aparece, se eu traduzir ao pé da letra, como a distinção entre ceder e transformar. Mas, na verdade, o que está falando, essa distinção, é entre resolução de conflitos e transformação de conflitos. E aí está falando, então, em termos de resolução, está muito conectado com os 2 lados, precisam abrir mão de alguma coisa, precisa chegar em algum tipo de acordo onde nenhum dos 2 está plenamente satisfeito, mas pelo menos aquele conflito foi interrompido. Tem a ver com manejar o conflito superficialmente, mais no nível do sintoma do conflito. O transformar, a transformação de conflitos, ela tem a ver com tratar da causa raiz, com transformar mais lá no fundo o que está acontecendo, o que está gerando na superfície aquele sintoma. O perigo na resolução de conflitos é que se a causa raiz não é tratada, o sintoma tem uma chance muito grande de voltar a acontecer, talvez de outra forma, talvez de outro lugar, mas é possível que vai voltar, tem uma chance grande de voltar a acontecer. E a transformação, também ela vem de um lugar que, se eu vou lá no fundo e transformo o que está acontecendo, quando eu volto para a superfície, o conflito já não está mais lá. A situação já mudou e as pessoas estão com outra disposição. Eu queria trazer um exemplo, tem um trabalho que a Sandra e eu vimos desenvolvendo há bastante tempo, a Cristiane mencionou que, além de trabalhar por todo o Brasil, a gente tem tido a sorte de trabalhar em outros 12 países pelo mundo, e um dos lugares que a gente vem trabalhando desde 2011 é numa zona de conflito armado no Oriente Médio, nos territórios palestinos ocupados, e a gente tem trabalhado em várias frentes lá, entre retiros de grande escala, com muitos participantes judeus, palestinos e internacionais, e também trabalhando com ONGs e ativistas de direitos humanos, organizações que lidam com a questão do conflito e da ocupação militar da Palestina, enfim. E estávamos num dos retiros, a Sandra e eu fazíamos parte da equipe de instrução, e estava acontecendo um conflito muito difícil entre judeus e palestinos que estavam na organização daquele evento. E eles estavam muito presos na tentativa de lidar com o conflito deles por essa perspectiva de resolução de conflitos. Tentar achar um acordo e cada um defendendo o seu lado. E aí eles me chamaram porque estava gerando muito sofrimento e muita dificuldade, e eu fiquei com eles várias horas, fazendo um processo fundamentado na comunicação não violenta, que envolve
a escuta empática, e como ela se integra num processo de mediação. E o fundamento básico era ajudar as pessoas, as pessoas envolvidas no conflito, a se sentirem escutadas pela outra parte, no nível mais profundo daquilo que é importante para elas, que são os seus sentimentos e necessidades humanas universais, que são conceitos técnicos dentro da comunicação não violenta que vocês vão também ouvir de outros instrutores depois. Mas quando a gente fala de necessidades humanas universais, é uma teoria que está ajudando a gente a ter linguagem para falar da nossa humanidade, para ter linguagem para a gente poder se compreender nos nossos valores mais profundos e mais universais de seres humanos. E eu fiquei com eles várias horas nesse processo. No início, eu oferecia uma presença e uma escuta empática para cada um, e aí eu pedia para outra pessoa dizer de volta o que eu tinha também dito de volta, e ver o que ela entendeu, e checando com o outro se foi isso mesmo. E aí a pessoa que ia se sentindo escutada pelo outro, conforme ia se sentindo escutada, ia acalmando, ia tranquilizando. E a gente foi fazendo várias rodadas e várias horas disso, e as pessoas foram acalmando, e começando a se reconectar, e começando, a gente literalmente sentiu no ambiente a empatia começar a fluir no campo entre as pessoas, e elas começando a ficar tocadas, que elas estavam sendo compreendidas naquilo que era mais importante para elas. E a partir de um dado momento, não havia mais aquela divisão, aquela separação entre as pessoas. Elas se sentiam conectadas e fazendo parte de um conjunto só. E começaram a se mover na direção de criatividade. Começou a brotar uma porta, ali abriu uma porta para a inteligência coletiva se manifestar, e a criatividade começou a se manifestar sozinha na criação de novas estratégias que dessem conta de tudo que era importante ali. Então aqui eu queria só pintar uma imagem para vocês de uma situação muito difícil, muito conflituosa, muito extrema, talvez, onde essa distinção chave entre resolução de conflitos e transformação de conflitos foi aplicada, foi vivenciada e foi enfim, benéfica para os participantes ali. Também está tratando dessa essência da CNV, né? Uhum. Que é o que a gente tenta viver na nossa vida. Me sinto mal porque as pessoas que estão ali são sempre calminhas, isso é real. Então eu quero contar da minha própria experiência pessoal. Eu era bem mais calminha antes de conhecer a CNV. Então, para falar a verdade, assim, eu acredito que isso não é uma regra. O que eu vejo é que, às vezes, as pessoas que são mais esquentadas, elas começam a chegar num equilíbrio de conseguir se expressar de uma forma melhor, de uma maneira que vai ser melhor escutada, e as pessoas que, como eu, costumavam não falar nada, a ficar quieta, a se submeter, ou né, eu não falava muito, por exemplo, acontecia alguma coisa que não estava boa para mim, eu me sentia mal, mas eu não expressava. Então eu ficava quieta. Aparentemente estava tudo bem, mas dentro de mim não estava tudo bem, né? Então, com a CNV eu comecei a expressar mais as coisas que eram importantes para mim. E isso quer dizer que comecei a ter mais conflitos na minha vida também. Então, comecei a entrar mais em atrito, porque em vez de eu deixar de falar o que é importante, eu comecei a trazer o que era importante. Então, esse é um lado muito importante também da CNV. Não tem nada com ser calminho, é trazer mais um equilíbrio, talvez. Esse equilíbrio entre compreender o que acontece com o outro e também expressar o que acontece comigo, expressar o que é importante para mim e compreender o que é importante para o outro. É o ganha-ganha, né? Não é me deixar de lado em função do outro e também não é deixar o outro de lado em função de mim. Então, nesse aspecto, e eu posso estar falando de uma maneira mais intensa, inclusive, ou de uma maneira mais forte, e trazendo a minha intenção de conexão, trazendo valores importantíssimos que são para mim, trazendo necessidades, né, que são muito valiosas e me conectando com a outra pessoa. Não tem a ver com o tom de voz, com o jeito de falar, nada disso. Que é mais uma das confusões que acontecem, uma das confusões, né? Exato. Inclusive, se uma outra pessoa está falando de um jeito forte, e eu falo, então, vamos falar... Talvez a pessoa fique com mais raiva ainda, né? Mas se eu falo mais ou menos na mesma sintonia,
que a outra pessoa, a gente consegue encontrar ali uma coisa e transformar aquela... Então, tem a ver com conexão, e não com jeito de falar. Como é que eu vou me conectar melhor nesse momento com essa pessoa? Talvez seja, sei lá, falando mais alto, talvez seja falando mais baixo, enfim, não tem uma regra, né? E a ideia também eu gostei de como quem fez a pergunta aqui colocou os mais esquentadinhos. Eu quero também dizer que, às vezes, as pessoas, com essas confusões que se faz, que a comunicação não violenta, supostamente a gente deve ser calminho, tranquilinho, alguma coisa assim, que também, né, como a Sandra falou, não é nada disso, é a ideia de receber com empatia quando emergem emoções fortes, quando emerge a raiva, de eu também me receber com empatia, eu ter essa conexão comigo mesmo, poder me acolher quando eu estou exacerbado. E, ao mesmo tempo, compreender que talvez se eu esteja muito imerso na minha raiva, eu posso estar me desconectando de mim mesmo e dos outros. Eu posso estar correndo risco de não conseguir cuidar daquilo que é realmente importante para mim. Então, eu ter um pouco a comunicação 90 como um apoio para eu poder direcionar essa energia, e aí a raiva é uma emoção que ela tem a sua luz e tem a sua sombra, tem seu lado construtivo e seu lado destrutivo. Então, tem um lado construtivo na raiva que mobiliza muita energia, e tem algo que é possível, então, canalizar essa energia numa direção transformadora, construtiva, mas com a consciência de eu tomar cuidado, será que eu estou destruindo aquilo que eu, na realidade, não gostaria de destruir? Então, em termos de, sim, para nós são bem-vindos os esquentadinhos e todos no ambiente da comunicação não violenta, e bem-vindos nessa caminhada de autodescoberta e autoconhecimento, e o que está acontecendo dentro de mim, inclusive quando eu estou esquentado ou quando alguém está esquentado, o que isso está significando, e olhar além disso, em vez de ficar num julgamento de que é errado, é ruim estar esquentado, ou é o certo estar esquentado, importa muito menos para mim isso do que qual é a vida que está por trás, o que é tão importante e humano que está precisando ser acolhido, ser cuidado, ser escutado, ser compreendido. A raiva, nesse sentido, a raiva ou qualquer outra emoção é como se fosse simplesmente um sinal mostrando que certos valores ou necessidades humanas estão ou não estão atendidas. Então, qualquer sentimento é muito importante. Ele é um farol, um sinal mostrando essas necessidades estão atendidas ou não estão. Então, esse autoconhecimento, também olhar para mim, saber identificar o que está acontecendo comigo, para mim é muito importante. Eu consigo agir melhor para me sentir melhor, para atender melhor minhas necessidades, se eu consigo identificar, né? O que o meu sentimento está querendo dizer. Então, todos os sentimentos são muito bons nesse sentido, são importantes. E a próxima pergunta, qual era? Agora temos a segunda. O acesso ao conhecimento. Armadilhas da CNV? Não. O acesso ao conhecimento é parte do processo da construção desse novo homem que comunica sem violência. Do ponto de vista social, o que a CNV modifica e traz para o nosso cenário político atual? Aqui, e tinha uma outra que também falava, né, de aprendizagem cooperativa. Aqui tem duas coisas que surgem que eu gostaria de comentar, que eu quero voltar lá no ponto inicial que a gente falou, que às vezes o entendimento muito rapidamente corre para o lado binário, de entender, então tem comunicação não violenta, então o oposto é comunicação violenta, e como violência e não violência sendo dois opostos. E o que a gente comentou no começo da nossa sessão, que não se trata disso, que a ideia de não violência, ela vem desse conceito de ahimsa, a ideia de transcender a vontade de ferir o outro, ou de tá com uma presença compassiva nas situações. E dessa perspectiva, então, a gente está tentando não reproduzir o binarismo violência-não violência da mesma forma que a gente não quer reproduzir o binarismo ou os eufemismos disso daí, de certo, errado, bom, mal. Porque isso começa a reproduzir a ideia de que, então, tem um jeito certo de se comunicar e um jeito errado, um jeito bom e um jeito ruim.
A comunicação não violenta é o jeito bom e as outras comunicações são erradas. E isso não conecta para a gente, não combina com o que é esse modelo, porque a ideia é que se surge alguma coisa que a gente chama de violência, o convite é olhar com um olhar de empatia para o que está por trás daquilo. Porque aquela manifestação, o Marshall costumava dizer que toda a violência é uma expressão trágica de necessidades humanas universais não atendidas. Então, a ideia de não entrar num julgamento com relação a essas expressões e formas de falar. Então, quando a gente está pensando na construção de um novo homem que comunica sem violência, tudo isso que eu estou dizendo é para responder esse ponto, talvez eu colocaria de um movimento na direção de uma construção mais universal de humanidade, mais na prática, de um entendimento, um entendimento do ser humano que ajuda a desconstruir essa alteridade que existe tanto nas nossas culturas de hoje, a ideia de um outro que não é como eu, de um outro que é tão diferente que eu não consigo ter empatia por ele, por ela, e isso pode ser diferença de cor de pele, de identidade de gênero, de nacionalidade, de religião, de idade, de o que for. Então, de classe social. Então a gente precisa ancorar mais a compreensão de sociedade, de ser humano, em teorias que ajudam a compreender mesmo, a enxergar a humanidade em todos. E isso da perspectiva de necessidades humanas universais e como a comunicação não violenta traz, é literalmente quase que está apresentando uma nova escola de ciências sociais, uma nova forma de entender sociedade e ser humano. Tem uma amplitude, uma profundidade e impactos muito, muito grandes em como a gente pode imaginar estruturar a nossa sociedade. E última coisa, eu sei que eu estou falando muito, eu quero ouvir a Sandra comentar sobre isso também. Eu quero falar de um economista chileno que faleceu faz pouco tempo e que o Marshall Rosenberg cita muitas vezes nos seus trabalhos, que é um economista chileno muito premiado, chamado Manfred Max Neef, que criou um modelo de desenvolvimento econômico fundamentado em necessidades humanas universais, que se chama desenvolvimento à escala humana. Então, ele apresenta um modelo econômico que está a serviço do ser humano, ele é totalmente baseado em necessidades humanas universais, e em vez das pessoas estarem a serviço de um sistema. Veja como essa compreensão e estruturação de ser humano e de sociedade pode impactar como nós imaginamos os nossos sistemas econômicos, e aí como nós imaginamos nossos sistemas políticos também. A gente está falando do sistema, do cenário político, claro, que está ausente esse entendimento de humanidade, de empatia. Enfim, espero que esteja contribuindo esses comentários. Talvez o ponto principal aí mesmo é essa mudança de paradigma, de um paradigma eu cuido só de mim, não quero saber dos outros, para um paradigma onde eu quero cuidar de mim e dos outros, para um paradigma onde todos são importantes. Então, do ponto de vista social, como é que a gente pode cuidar de todos nessa sociedade, não só de alguns? A CNV também está propondo isso, né? E aí, na questão política também, como a gente pode transformar como a gente se organiza socialmente para cuidar de todos. E isso parte de algo bem interno, porque se eu vejo o outro pensa diferente de mim, então ele é um monstro, ele é um horror, essa pessoa é uma coisa horrível, aí pronto, eu já me desconectei. Então é um trabalho realmente interno, desafiador nesse aspecto, de eu conseguir encontrar um ponto de conexão. O que eu tenho em comum lá no fundo? Como é que eu consigo encontrar o que a gente tem em comum, eu com aquela pessoa, o meu pior inimigo, a pessoa que eu acho que é a pior pessoa do mundo? Como é que eu consigo me encontrar dentro de mim esse lugar de conexão, de que, sim, a gente tem algo que a gente se conecta, a gente valoriza alguma coisa que é a mesma, tem algo que eu valorizo que esse outro também valoriza. E a partir daí eu consigo abrir diálogo com essa pessoa. Antes disso, não consigo.
Antes disso, o outro é um demônio, né? Um monstro, eu não consigo conversar. E eu quero também nomear e e abrir honrar possibilidades. que muitas vezes quando nós falamos sobre essa questão de se mover para um campo de um olhar empático, inclusive para as pessoas com as quais a gente discorda profundamente, que no modelo da comunicação não violenta, e vocês provavelmente vão ver isso também de novo com outros instrutores, é possível, ao mesmo tempo, oferecer empatia, oferecer um olhar empático não significa concordar, não significa ceder aquilo que é importante para mim. Eu consigo ter empatia profundamente, compreender profundamente e discordar completamente ao mesmo tempo. Só que o efeito que acontece nessa conversa, ele vem de um outro lugar. Em vez de um lugar de oposição total e absoluta, ele vem de um lugar de uma disposição empática. Eu posso falar sobre o que nós discordamos, ainda ancorado no nosso denominador comum humano. Então, encontrar o denominador comum, onde nós somos parecidos, para falar sobre as nossas diferenças, para discutir, às vezes, sobre as nossas diferenças. Então, acho que se a gente quer transformar os sistemas de dominação ou transformar violências estruturais, violências simbólicas, violências internalizadas, a gente precisa fazer isso de uma forma com compaixão e não de uma forma com imposição, senão a gente só está reproduzindo o ciclo de violência. Então, como transformar a violência sem reproduzir o ciclo de violência? Esse é o ponto fundamental aí, talvez. Então, precisa dessa mudança interna. Tem uma última pergunta, a gente tem mais 5 minutos para terminar. E só uma coisa que eu quero falar também, que Sim. A gente tem cursos nossos que nós oferecemos, quem tiver interesse pode olhar ali depois acho que vai, ali no YouTube, acho que vai estar colocando o nosso contato, descrição do evento, vai ter o nosso site, nosso canal no YouTube, tem várias lives também. Nosso site está aqui, sinergiacomunicativa.com.br. Tem um canal de transmissão do WhatsApp, onde a gente também divulga quando tem laboratório. A gente vai ter um laboratório das 25 distinções-chave, logo mais, vamos ter uma introdução, então vai ser maravilhoso encontrar pessoas que estiveram aqui, quem quiser vir participar lá. E aqui a gente está falando bastante, né? Está sendo mais uma palestra. Nossos cursos, eles são mais práticos. Então, tem muita prática e experimentação. Isso. Aqui a gente está mais falando, mas nos cursos a gente faz, em vez de falar, não apenas fala. Vamos ver a última pergunta, última pergunta, será que dá tempo da gente comentar uma coisinha? 5 Pode minutos. Colocar aqui. Na metodologia da aprendizagem cooperativa, se trabalha com as habilidades sociais. O que tem em comum com a CNV? Como levar a CNV para a sociedade? Nossa, é uma pergunta bastante ampla, mas tem algo que surge para mim em relação a essa pergunta que tem a ver com a compreensão de... sim, tem algo que se conecta muito com essa ideia de quando a gente pensa em habilidades sociais. Quando faz parte da socialização das pessoas uma conscientização da nossa humanidade compartilhada, uma conscientização de práticas de empatia, de escuta empática, uma conscientização de autoconexão e de expressão autêntica do ser humano, a gente vai conseguindo construir identidades e seres humanos que são capazes de estarem presentes uns com os outros e com os conflitos de uma maneira e uma qualidade muito diferente. Integrar nas instituições, integrar esse tipo de prática nos processos de socialização, e aí eu estou falando de instituições no sentido mais amplo possível, desde família como instituição, como escola, como outros ambientes, organizações, principalmente, também, trazer práticas e começar a instaurar práticas que criam cultura. Se a gente não tiver práticas conjuntas e uma consciência coletiva em relação a essas práticas, é muito difícil criar cultura. E a ideia de criar cultura significa uma
algo coletivo que nós sustentamos juntos. Ninguém faz nada sozinho. Exato. Então, nesse sentido, quando eu penso em contribuir para a sociedade, eu penso muito em como é que são os blocos construtores de criação de cultura, qual é o papel de trazer isso para lideranças e pessoas que vão ser inspiradores e propagadores dessa prática, e como é possível, então, pensar estrategicamente em criando práticas conjuntas e criação de cultura conjunta em diversos ambientes institucionais. E aqui eu sei que tem muitas professoras e professores, né, e esse trabalho de professor é fundamental, e trazer para crianças, por exemplo, crianças que começam a ter mais essa consciência, essa inteligência emocional e relacional desenvolvida, já é, assim, uma mudança da nossa sociedade incrível, né? Talvez o ponto fundamental aí para transformar a nossa sociedade é crianças que começam a crescer já dentro de uma cultura diferente, de aprender a estar mais conectado consigo mesmo, com seus próprios sentimentos, suas necessidades, conseguir identificar sentimentos e necessidades dos outros, cooperar. Então, é um trabalho muito importante esse de educação e fundamental, que pode trazer traz, né, transformações sociais impressionantes. E um comentário que surgiu aqui também no chat que eu queria comentar que falou assim do Éder, né, que falou que é preciso desconstruir uma cultura, e isso está muito conectado também com o processo da comunicação não violenta, o quanto é importantíssimo como um ponto de partida se dar conta daquilo que é normalizado e invisibilizado na nossa cultura vigente. O quanto aquilo que é tão normal e parece até quase naturalizado, mas na realidade está criando opressões continuamente, está mantendo opressões, está desumanizando grupos de pessoas, não está reconhecendo as relações de poder assimétricas que existem na nossa sociedade, e só a partir da consciência dessas estruturas, de vermos elas claramente, é possível se mover para uma direção mais de humanização e de entender o que é que nós precisamos mudar, o que nós precisamos corrigir. E, às vezes, esse não perceber, essa ignorância que eu sustento de não entender como eu ainda estou contribuindo para diversas opressões, contribuindo para sistemas de dominação, isso me previne de realmente saber o que em mim eu preciso transformar e como eu posso também intervir na sociedade. Então, muito obrigado por esse comentário, porque faz parte do processo desconstruir, se tornar mais consciente e então também ter elementos do que eu quero construir de novo e como isso pode ser diferente do que eu fui treinado a vida toda. Então, esses sistemas, né, que estão do lado de fora, mas estão também internalizados, perceber e transformar sistemas como racismo, por exemplo, machismo, etarismo, capacitismo, todas essas questões cis-heteronormatividade, tem muitos sistemas de dominação que tem esses nomes todos, enfim, que estão vivos. E a gente, às vezes, não percebe, não se dá conta como a gente contribui para mantê-los, né? Então, acho que...